Felipe Luiz, o cara realmente parece ser muito diferente ou acima da curva, pelo menos no futebol brasileiro. Depois da vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, mas não só depois dessa vitória, o Felipe Luiz vem demonstrando jogo após jogo a sua capacidade, a sua capacidade de ler o jogo e de preparar o time muito em acordo com o adversário, ou seja, de usar o elenco do Flamengo de várias maneiras a seu favor e não ficar preso a só uma dinâmica tática coletiva. Também a sua capacidade de se impor com o grupo, como líder, como chefe, como fez com o Gabigol no Maracanã, antes do segundo gol. Todas essas qualidades e virtudes realmente estão provando o Felipe Luiz como um grande técnico de momento e potencial para ser um técnico histórico no futebol brasileiro. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui a sua inscrição, porque ajuda o crescimento do canal. E o like, ele é tão importante quanto até mais, porque é através do like que o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, se você não concorda com o que foi abordado aqui no vídeo, se você gostou ou não do conteúdo, deixe aqui seus comentários, porque o importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Felipe Luiz. O Felipe Luiz, quando começou no Flamengo, claro, teve uma onda de muita euforia pela torcida do Flamengo, mas também uma onda de muita desconfiança por parte da mídia, e principalmente a mídia clubista que não gosta do Flamengo, tá? E com o discurso de que o cara pode ser um grande técnico, mas é muito cedo, isso, aquilo, outro. E o que o Felipe Luiz tem provado nesses 7 jogos, acho que são 7 jogos que fez pelo Flamengo, é que ele é um cara que já vem se preparando há muito tempo. Bem antes, quando ele veio para o Flamengo, vamos lembrar que ele deu uma entrevista, o Marcos Braz deu uma entrevista dizendo que fazia parte do acordo, assim que ele parasse de jogar, a parte do acordo para ele se transformar em jogador do Flamengo, assim que ele parasse de jogar, uma promessa do Flamengo em apadrinhar, de ajudá-lo na carreira de técnico. E está mais do que ajudando, ou melhor, sendo ajudado. E nesse jogo contra o Atlético ficou muito claro, mas não apenas nesse jogo, mas também nesse jogo, como o Felipe Luiz ele consegue, através de um elenco farto, com características, com peças diferentes, utilizar todo o potencial do elenco e montar diferentes dinâmicas coletivas. Mais do que isso, ele coloca a seu favor toda a riqueza tática que ele tem. O Felipe Luiz é um cara que bebeu de várias fontes, não só de uma, embora ele reiteradamente fale que o Jorge Jesus é a sua grande inspiração como treinador. Ótimo, e para o torcedor flamenguista é ótimo que seja assim, porque o flamenguista ele é apaixonado pelo aquele time de 2019. Mas não vamos esquecer que o Felipe Luiz bebeu de outras fontes tão importantes quanto como Mourinho e Simeone, que são técnicos que têm uma característica mais defensiva e que são mais marcados na história do futebol recente como técnicos com uma alta capacidade de montar times defensivamente muito forte, né? E o Felipe Luiz mostrou que ele bebeu dessas fontes. Um jogo contra o Corinthians, que ele jogou com um homem a menos, teve que fechar ali a casinha, jogando num sistema onde era muito forte defensivamente, mas ao mesmo tempo conseguia segurar a bola e propor jogo com um meio de campo muito forte, com Gerson, Arrascaeta, Pulgar, enfim, aquele jogo da arena que nós nos lembramos. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, foi mais uma participação especial do Felipe Luiz, porque ele leu o jogo muito antes, ele preparou o time para que ele entendia como o Atlético ia jogar, porque ele entendia que ia ser oferecido pelo Atlético e o que ia ser demandado do seu time. Obviamente que o Atlético, em outros jogos, sem o Davidson e sem o Fausto Vera, jogadores que têm sido titular na Libertadores, o Atlético ele joga com uma dobra de laterais ali, o Rubens e o Arana como ala, literalmente, sem obrigação de marcar, mas focado na parte criativa, e o Scarpa como ala direito. E você joga um sistema de 3 zagueiros
mas esses 3 zagueiros não cobrem as pontas, ou quando cobrem não tem sobra, porque o Scarpa volta pouco e o Arana também. Então o que o Felipe Luiz fez? Mudou toda a sua dinâmica coletiva e tática e jogou com 2 pontas abertos, que era ali o Plata e o Michael, e o Gabigol flutuando. Por isso teve aquela discussão com o Felipe Luiz na beira do campo. E essa flutuação com a marcação do Atlético individual puxava ali sempre um jogador do Atlético da área, saindo da área. Por isso Felipe Luiz queria o Gabigol na ponta, movimentação importante, e nessa movimentação ele puxava um zagueiro, um marcador do Atlético, abrindo um clarão no meio de campo ou na entrada da área. A gente viu, por exemplo, o Léo Pereira dando 4 passos sem ninguém chegar perto e dando um chute que quase vai no ângulo e faz um golaço. Então, isso muito a ver com a leitura que o Felipe Luiz teve do jogo, e só lá pela metade do segundo tempo que o Milito conseguiu contrapor essa dinâmica tática coletiva. Mas o ponto é que o Felipe Luiz é um cara que é muito estudioso do futebol, é um cara que tem uma vivência muito grande, e ele tem um raciocínio, uma inteligência no meio do futebol muito acima, mas muito acima da média, e tem se provado assim. Então, ele consegue tirar do elenco do Flamengo o seu maior potencial. Ele estuda o adversário e vê, poxa, meu adversário tem essas fortalezas e tem essas oportunidades, fraquezas aqui. Então, como é que eu vou montar meu time? Como é que eu tenho um elenco aqui? Como é que eu posso utilizar esse elenco mediante tantas peças com diferentes características? Ele mudou o time versus o que tinha preparado, versus o que ele tinha montado contra o Corinthians, que foi a primeira semifinal. Ele mudou drasticamente o desenho coletivo e tático do time e já testou esse desenho contra o Internacional, né? E o Flamengo tem várias opções táticas. Felipe Luiz, uma das suas virtudes é apresentar várias versões táticas, né? Versões com 3 zagueiros, versões com linha de 5, versões com losango. Enfim, ele é um cara muito avançado em termos de ideias e de alternativas táticas. Além de tudo isso, ele é um cara que sempre teve uma personalidade muito forte e muito vencedora. E foi muito importante no domingo como ele não se intimidou com a maneira como o Gabigol reagiu à cobrança dele. Ele se impôs de uma maneira muito forte, muito correta, muito firme. E eu tenho certeza que o Gabigol não vai mais chegar perto de ultrapassar uma linha ali e confundir as coisas com o Felipe Luiz, que sempre foi o seu brother, um dos caras mais próximos do Gabigol durante o tempo que o Felipe Luiz era jogador e companheiro do Gabigol como jogador do Flamengo. Então, ele é um cara que apresenta ter todas as virtudes, características de um excelente técnico, conhecimento técnico, tático, coletivo, uma inteligência para entender, para ler o jogo e uma gestão de grupo, uma liderança, uma personalidade muito favorável para uma gestão de grupo no futebol. O cara se impõe, o cara é respeitado, ele toma decisões às vezes impopulares, mas ele é muito respeitado e ele passa a percepção para quem vê de fora como eu, e imagino que para os jogadores também, de que sabe exatamente o que está fazendo. Por exemplo, aquele gol do Gabigol, o segundo gol do Flamengo, que ele dá uma bronca no Gabigol, dá uma chamada realmente, e o Gabigol, ao fazer aquilo que ele estava pedindo, acontece justamente o que o Felipe Luiz estava falando, de abrir e puxar ali para a ponta, porque você traz ali um zagueiro do Atlético, você abre um clarão, e era ali onde o terceiro zagueiro do Atlético não estava fechando a ponta, porque tinha ali uma vantagem numérica, o Gabriel caindo por ali com o Plata e com o Gabriel, e é justamente ali que saiu o gol, depois de uma observação muito oportuna do Felipe Luiz. E como disse, mostrou personalidade, chamou o Gabigol, depois que fez o gol quis tirar uma brincadeira, ele aceitou a brincadeira com um pedido de desculpas, mas ali ele não baixou o tom de cobrança. Ele falou, poxa, vamos jogar, joga. Ou seja, é um cara que está se mostrando muito firme e com uma liderança muito exemplar, uma liderança que tem uma referência muito grande e passa um respeito, um respaldo para todo o grupo. E a mensagem que ele passa é que todos precisam se esforçar, se dedicar ao máximo. O que ele fala na entrevista coletiva sobre o Everton Araújo é que não tem essa questão de idade, o cara está treinando bem, está bem, vai para o jogo. Então as mensagens que ele passa são muito interessantes. Muita gente diz que ele
copia boa parte do comportamento do Jorge Jesus. Eu não acho isso nada demais, porque é a inspiração dele, mas ele copia as coisas boas, né? Não só do Jorge Jesus, mas de outros grandes técnicos que ele teve a experiência durante sua carreira profissional. Enfim, é um cara muito preparado, na minha opinião, muito, sabe, podemos dizer que temos um técnico, e um técnico que tem um potencial para ser muito promissor e fazer história no Flamengo. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou, o que você tem achado das primeiras partidas do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Comente aqui, claro, deixa aquele like que é importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.